Boa tarde, pessoal. Agora eu vou gravar o nosso. Primeiramente, eu gostaria de saber o que vocês acharam dos vídeos de ontem. Curtiram os vídeos sobre o Código de Ética da Magistratura? Hoje o desafio é nós falarmos sobre as ondas renovatórias de acesso à justiça, certo? E eu vou mudar a metodologia hoje. Primeiramente, como eu tive essa matéria na faculdade, eu vou falar nesse vídeo o que eu lembrar, certo? Depois nós vamos partir para uma segunda fase do nosso estudo, que vai ser o estudo auxiliado pela IA, onde nós vamos verificar o que eu acertei, o que eu errei e o que pode ser melhorado, certo? Vai ficar algumas coisas eu vou deixar passar, outras eu não vou lembrar, e com o auxílio da IA nós vamos consolidar esse conhecimento. Bem, ondas renovatórias de acesso à justiça. Esse termo foi cunhado a partir da obra Acesso à Justiça, que foi escrita na década de 70 por Brian Garth e Mauro Capelletti. Basicamente, o que eles fizeram? Eles verificaram, analisaram os sistemas jurídicos de vários países do mundo e identificaram obstáculos, não é? Obstáculos, barreiras que faziam com que as pessoas não tivessem acesso à justiça na sua plenitude. À medida que eles foram identificando esses obstáculos, essas barreiras, e que foram surgindo as soluções, surgiu o termo que eles cunharam de ondas renovatórias de acesso à justiça. Os autores, basicamente, identificaram 3 ondas renovatórias de acesso à justiça, que agora eu vou falar cada uma delas. Bem, primeiramente, justiça, entrar na justiça, acessar o poder judiciário, todos nós sabemos que é caro. Não é barato, é bem caro. Certo? E aquelas pessoas de baixa renda não tinham condições de acessar o Poder Judiciário, justamente porque os honorários advocatícios são altos e também as custas judiciais, porque a pessoa tem que, em certas ocasiões, a pessoa tem que adiantar custas, né, para um oficial de justiça e outros procedimentos. Enfim, então aquelas pessoas de baixa renda que ganham salário mínimo não teriam como acessar a justiça. Bem, esse obstáculo foi superado com a justiça gratuita aos pobres. No Brasil, essa justiça gratuita aos pobres ficou a cargo da Defensoria Pública, né? E também uma outra medida que facilitou, que possibilitou o acesso à justiça dos pobres, foi justamente a isenção de custas processuais para as pessoas que não podem pagar. Ou se pagarem, vão ter prejuízo do seu sustento. Então, nesses casos, eles são isentos de custas e podem contar com a assessoria da Defensoria Pública. Também tem outra medida que no meu entender, ele tem um pouco da primeira e um pouco da segunda, que são os juizados especiais cíveis, né? Hoje em dia, uma pessoa que tem algum problema, principalmente de consumo, pode acessar o juizado especial sem advogado. Ele é um procedimento oral, informal e célere, então que permite que as pessoas que tenham pequenos problemas, causam até 20 salários mínimos, possam resolver o seu litígio, né, de forma gratuita e sem a necessidade de advogado. Mas esse aí fica num limbo, já vou explicar o que acontece. Num limbo entre a primeira e a segunda. É que, na verdade, nós temos 3 espécies de bens jurídicos. Nós temos os bens jurídicos individuais, que são aqueles que pertencem a um único indivíduo. Então, ele tem liberdade para dispor desse bem, para vender, alugar, enfim, para fazer qualquer tipo de negócio jurídico, sem afetar a esfera jurídica de terceiros. Isso porque aquele bem ele tem efeitos jurídicos somente para aquele indivíduo. Em contrapartida, existem bens que não pertencem a um indivíduo, eles pertencem a uma coletividade. Essa coletividade ela pode ser determinada ou indeterminada. Se a coletividade for determinada, por exemplo, os membros os associados de um sindicato, os moradores de um bairro, enfim, se puder determinar quem faz parte dessa coletividade, nós vamos estar falando de bens coletivos, certo? Os bens coletivos, o indivíduo não pode dispor deles sem afetar a esfera jurídica de terceiros. Por exemplo, no meu condomínio, nós temos uma área comum. Eu não poderia negociar a minha parcela da área comum com terceiros, porque isso aí, ela não pertence a mim, não pertence somente a mim, e iria afetar os demais condôminos. Então,
ela não pode ser objeto de negociação, é indisponível. O bem coletivo ele é indisponível justamente porque quando se fosse permitido ao indivíduo alienar ou fazer qualquer negócio jurídico, afetaria, né, a esfera jurídica de terceiros. Da mesma forma, os bens ditos difusos são aqueles que a coletividade é indeterminada. O exemplo mais comum é o meio ambiente, certo? O meio ambiente ele pertence a toda a humanidade, porque as pessoas, os ambientalistas costumam dizer que nada vai fora, porque não existe ir fora, certo? Quando nós colocamos algo no lixo, aquele lixo que nós colocamos, ele vai para o meio ambiente, então não é fora, é no lugar que nós vivemos, é no planeta que nós vivemos, e isso afeta toda a coletividade, né? Danos ambientais afetam a toda a coletividade, não somente a um indivíduo. Por isso que nós temos leis rígidas de proteção ambiental, certo? Agora, outra diferença importante entre os bens jurídicos difuso e coletivo é que, no caso dos bens jurídicos difuso, tem a tendência de haver conflitos. Justamente como eu falei, vamos considerar uma empresa que quer expandir a sua produção, mas, por outro lado, tem regras ambientais que ou impedem ou dificultam. Então, há um conflito entre o interesse de preservação do meio ambiente e o interesse econômico daquela empresa, certo? Então, esses bens jurídicos coletivos ou difusos, que pertencem a uma coletividade, não a um indivíduo, se um único indivíduo fosse ingressar na justiça, ia ter um custo muito alto. Então, foi esse outro obstáculo que os autores identificaram, que foi resolvido pelas ações coletivas, certo? Então, o que acontece? Geralmente, no Brasil, o Ministério Público, ou até a própria Defensoria Pública, ela ajuiza a ação no interesse daquela coletividade. Então, aquele custo ali, que seria... Aquele custo, quando a Defensoria Pública que ajuiza, ou o Ministério Público, a União que paga, basicamente, ou o Estado, né? No interesse daquela coletividade, justamente porque inviabilizaria a defesa, a tutela desse bem jurídico coletivo, caso uma única pessoa tivesse que ajuizar a ação, certo? Então, essa é a segunda onda renovatória de acesso à justiça. A terceira onda, ela é bastante cobrada nas provas do ENAM, porque ela está no cerne do nosso Código de Processo Civil, né? Na verdade, quando surgiu, eles chamavam de métodos alternativos de solução de conflitos. Mas, depois, os autores disseram que esse era um termo errado, porque métodos alternativos dava a impressão de que o Poder Judiciário era o principal e que havia uma alternativa. Então, eles trocaram a expressão para métodos adequados de solução de conflitos. O que significa? No Brasil, existe o sistema multiportas, certo? Quando nós temos uma demanda, certo? Existem várias portas que nós podemos bater. Nós podemos bater na porta do Poder Judiciário, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou, de repente, nós podemos escolher um método mais adequado para a solução daquele nosso conflito. Geralmente, demandas que têm, assim, em que as partes tenham relações jurídicas e irão manter, como no direito de família, por exemplo, a mediação seria um método mais adequado, porque justamente a mediação faz com que as próprias partes tragam uma solução para o conflito e ela procura preservar a relação entre aquelas pessoas ali, porque aquela família vai continuar existindo, né? E aqueles familiares vão continuar tendo relações. Então, a mediação prima justamente pela manutenção das relações. Agora, por exemplo, no acidente de trânsito. No acidente de trânsito, as pessoas não têm nada a ver uma com a outra, mas pode ser que seja mais viável eles solucionarem aquele conflito através de uma conciliação. Por isso que quando alguém ingressa com uma petição inicial, né, o demandado ele não é citado para contestar, ele é citado para participar de uma audiência de conciliação ou de mediação. Se não sair acordo, aí sim, aí ele abre um prazo de 15 dias para ele contestar, mas então o primeiro ato processual ali entre as partes é a audiência de conciliação e mediação, que só não vai sair se as duas partes expressamente manifestarem que não têm interesse, certo? Então, essas são as três ondas renovatórias de acesso à justiça. A primeira onda é a justiça aos pobres, a segunda onda é a tutela dos bens coletivos e difusos, e a terceira onda são os métodos adequados de solução de conflitos.
certo? O nosso Código Civil, o nosso Código de Processo Civil, por exemplo, permite a mediação e diz que tanto o juiz, quanto os advogados, quanto o Ministério Público, a Defensoria Pública, eles devem procurar fazer com que as partes busquem a solução consensual, certo? Isso em qualquer fase do processo, pode ser no início, nessa audiência que eu falei, ou se até no próprio procedimento de instrução, né, processo de produção processual, de prova do processo, se as partes resolverem firmar um acordo, o juiz homologa e dá a solução do conflito, certo? Então, essas são as 3 ondas de acesso à justiça. Tem autores que falam na 4ª onda, certo? Eu realmente não lembro qual é o autor, tá? Até porque essa 4ª onda não é consenso. Então, o autor ele tem um sobrenome russo, ou se não é russo, é do leste europeu, certo? E essa 4ª onda de acesso à justiça, ela é criticada porque geralmente ela envolve mais a atuação do advogado, certo? Mas isso aí, como eu não lembro, nós vamos ver com o auxílio da IA, porque agora nós vamos passar para a 2ª fase do nosso estudo, que é estudar com o auxílio da inteligência artificial, como eu falei, para ver onde é que eu errei, onde é que eu acertei e onde eu posso aprimorar. Nós podemos aprimorar o nosso conhecimento, porque nós estamos aqui num processo de estudo com a utilização da inteligência artificial para evoluir. A nossa ideia é evoluirmos, lapidarmos e aprimorarmos o nosso conhecimento. Então, espero ver vocês no próximo vídeo, que nós vamos utilizar a inteligência artificial para solucionar esse mistério. Um abraço a todos e até mais.